Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, em qualquer horário que vocês estejam nos acompanhando. Muito obrigado sempre pela sua audiência. Está começando aqui dentro do microfone da Rede Nacional de Notícias, o seu programa A Hora do Esporte. Direto dos estúdios Simples Assim, o nosso bate-papo semanal, sempre com convidados para falar sobre as mais diversas modalidades, contando as mais diversas histórias com grandes personagens. E hoje eu estou aqui recebendo ao meu lado o Rubens Vieira, ele que vai falar sobre uma modalidade, meu amigo, que ela já é polêmica até pelo nome. É isso mesmo, ela já começa com polêmica. É ping-pong? É tênis de mesa? É tênis de mesa? É ping-pong? Eu já abro agradecendo a sua visita aqui para falar de esporte com a gente. E a primeira pergunta, Rubens, é ping-pong ou tênis de mesa? Seja bem-vindo. Nossa, Tudo eu que bom? agradeço. Vou começar respondendo a dúvida, então depois eu até me apresento. A gente, graças a Deus, vive um momento muito bom para responder essa pergunta, porque a gente chegou num momento em que chame de ping-pong, chame de tênis de mesa, o sinônimo de tudo isso é Calderano, né? É Bruna, é top do mundo. E isso para nós é maravilhoso porque já houve uma época em que chamar de ping-pong um mesa-tenista profissional era um problema. Hoje a gente não vive esse problema, graças a Deus. Vale a ressalva de que temos duas modalidades internacionalmente reconhecidas como modalidade esportiva, o ping-pong e o tênis de mesa. Óbvio que o ping-pong se popularizou por estar nas mesas das escolas, dos clubes, dos hotéis, de vários clubes sociais, virou um ping-pong porque tinha essa pegada de entretenimento. Mas hoje a gente sabe que são duas modalidades, cada uma com as suas particularidades, vantagens, desvantagens, desafios, e isso que importa para o esporte. E você vem, inclusive, para trazer a terceira. É, meu amigo, se você já tem duas vias, você achou que estava meio complicado com duas vias, o Rubens criou com muita sabedoria, né, com os seus pares, uma terceira via. A gente vai falar bastante sobre isso também, mas antes, primeiro eu quero que você se apresente, fale um pouquinho também da sua história, como que eu te chamei aqui para falar sobre tênis de mesa e sobre ping-pong. Legal, legal. Meu nome é Rubens Vieira, eu sou um empreendedor, tenho 50 anos de idade e uns 30 de empreendedorismo. Passei por vários lugares quando a gente pensa negócio, até que na pandemia o mundo parou e na volta da pandemia, quando eu procurei alguma coisa para fazer, a escolha natural foi voltar a ficar em atividade, que era tava todo mundo meio excluído, letárgico e tal. E aí eu falei, não, eu vou procurar um esporte para eu praticar. E aí fui atrás de um esporte que estava começando a abrir por justamente ter a característica de não ser um esporte coletivo de contato. Né? Então, acho que os primeiros esportes que foram liberados foram justamente aqueles que não compartilham equipamento, Havia um não fico distanciamento. perto. Aí, os esportes de raquete e redinha individuais e tal, eles ganharam essa frente, né? E eu tinha uma história já na adolescência com o tênis de mesa, nos jogos escolares ali. Eu falei, pô, eu vou fazer alguma coisa que eu gosto e não alguma coisa que eu preciso. E aí uma coisa juntou com a outra. Dali eu fui para uma escola de tênis de mesa em Santo André, a Top Spin, do Robertinho Maeta, fica na Atlântica ali. E depois a gente se conheceu, eu conheci o Vitor, conheci o Altair, conhecemos o Renato, e isso virou hoje um negócio físico e uma iniciativa nacional que tem a pegada do digital, que tem a ver com isso aqui, que daqui a pouco a gente vai falar, tem alguns braços aí. Legal, A legal. minha essência de empreendedorismo acaba falando alto no sentido de jogar minha história, minha mochila de vida a favor do Você esporte. tinha alguma relação com o esporte, além dessa prática do tênis de mesa ainda no colégio? Cara, assim, eu preciso me confessar contigo e com a galera que, assim, eu odeio academia, eu odeio exercício físico, eu fazia caminhada por recomendação médica, então, assim, eu sempre fui muito afastado do esporte, sempre viajei muito, trabalhei Sim. fora do país, trabalhei viajando o Brasil inteiro, e aí você tá cada hora num lugar diferente, fica Sim. difícil estabelecer
rotina. Eu sei que a galera da academia, do fitness, vai falar, não fica não. Qualquer hotel, qualquer lugar tem como fazer. O nosso convidado da semana passada era um professor de academia. Provavelmente mas essa é a grandeza do nosso contestar. programa. São os lados. Mas acaba que eu sempre fui sedentário e distante do esporte. Bacana. Tanto é que quando eu busquei o esporte de novo, eu falei, cara, eu preciso achar alguma coisa que eu goste. Porque se eu me matricular numa academia e for para cima de uma esteira, eu vou pagar um ano de academia e usar 3 meses alternados aí, aleatórios. E aí me achei no tênis de mesa por causa disso. Aí você começou a praticar, jogar Voltei a praticar, fazer aula e assim, não, a gente, com a idade, né, a gente não tem uma expectativa de profissionalização, apesar da gente ter algumas exceções. A gente estava no Motirô no domingo, estava tendo uma etapa da seletiva do Mundial de Ping-Pong Clássico lá no Motirô, a etapa paulista. E um dos convidados que jogou e ajudou a gente a narrar os jogos, inclusive, foi o Danilo Pedra, que é uma pessoa que está aí nos seus 40 e resolveu entrar no universo profissional. Em 2 anos ele está no top A, na categoria que a gente chama, né? Do cenário nacional. Então, hoje o esporte... Existe uma possibilidade. Ele dá, né, essa margem da série sênior, enfim, até para incentivar todo mundo a, de alguma maneira, fazer alguma coisa, né? Acho que isso é muito bacana. O tênis de mesa, assim, é um esporte muito democrático, muito democrático. Ele permite, assim, pessoas de todas as idades ajustar o jogo ao que consegue fazer, ao nível que tem de mobilidade, de restrições intelectuais, motoras. Tudo é possível, desde que os ajustes sejam feitos. E a gente tem muito bons profissionais de formação que fazem essas adaptações e criam um cenário favorável para todo mundo. Legal. E é uma modalidade que, lógico, que o momento, né, até se abriu falando sobre Bruna e sobre o Hugo. Tive o prazer de conversar com eles várias vezes por conta aqui da proximidade. Inclusive nossos estúdios aqui, onde gravamos aqui no Simples Assim, exatamente do lado de onde foi durante muitos anos, né, o centro de treinamento. Hoje não é mais, fica na rua Rio Grande do Sul, mas durante muito tempo foi, e a gente sempre tinha o contato, a conversa, e hoje essa admiração. Mas o tênis de mesa sempre foi uma modalidade que o Brasil, assim, talvez não chegou no topo como chegou agora, mas desde a época de Hugo, assim, teve muita coisa já, né, de tênis de mesa na história do Brasil, né? Cara, que bom que tu puxou essa linha aí, porque eu sempre falo isso e às vezes é a minha própria percepção construída sobre o momento atual, né? Eu não estou dentro do alto rendimento como tem outros profissionais aí, mas a gente, por exemplo, eu falei do Hugo, da Bruna, mas a gente tem que também perceber que tem um monte de outros jogadores que estão na elite do cenário mundial do tênis de mesa. Essa semana, acabou ontem o Campeonato Pan-Americano com vários brasileiros medalhistas de ouro chegando no topo das suas modalidades disputadas e tal. Então, assim, o Brasil entrega, nesse momento, não só Hugo, Bruna, mas outros profissionais também, outros atletas. Se a gente for puxar lá atrás, né, de Cazu, de Goiama... E aí que eu queria chegar. Na verdade, o que muda hoje é que hoje a gente tem o tênis de mesa no mainstream. Não tinha. Então, o Hugo, por exemplo, o Hugo está no topo do mundo, ou seja, entre os top 10 do mundo, há 300 semanas. Não é agora. A gente está percebendo no mainstream ele agora. Começou a sair da bolha, que a gente chama, mas ele já está nesse lugar há muito tempo. E uma das coisas que todo mundo é unânime a falar do Hugo é justamente a regularidade. O quanto ele consegue ficar no topo e chegar praticamente em todos os torneios que ele joga, né? Ele vai até o final, né? Então, e aí quando a gente olha esse momento e os momentos anteriores, a gente teve vários momentos, né? Então, São Caetano, a gente está no ABC aqui, né? São Caetano, São Bernardo, Santo André agora entrega profissionais para a base de um jeito fantástico, né? São Caetano fez isso em seu momento e hoje tem um celeiro ali de altíssimo rendimento, né? Acho que essa é a grande diferença entre São Caetano e Santo André. Hoje, Santo André entrega muito, trabalha muito com a base, enquanto São Caetano está num nível altíssimo com os profissionais que, inclusive, quando vêm de fora, em São Caetano que eles não perdem a mão, vamos dizer assim, e escolhem a casa para jogar e tal. São Bernardo, a seu tempo, também viveu a geração de Hugo Goiama, né? Que, poxa, também chegou lá, esteve
campeão pan-americano, campeão sul-americano, de formas incríveis. O que talvez mudou? É que hoje a gente tem uma empresa midiática como o WTT que faz um trabalho em prol do evento, em prol do esporte mostrado em alto nível, que nas épocas pré-internet isso não aconteceria. E tudo é muito mais midiático hoje, né? Exato, tudo toma uma dimensão. Até pela democratização, né, da comunicação. Porque hoje você, através do... Você não está mais preso ao que vai sair no Globo Esporte. Porque você precisava sair no Globo Esporte ou à noite da Band, no show do esporte da Band, para você se tornar uma pessoa do esporte. Hoje não. Hoje você tem, através de um Instagram que começa um pouco nichado, mas a partir do compartilhamento, você toma uma dimensão que muitas vezes não tem um controle exato, assim. A gente vê isso no dia a dia, assim, os questionamentos. E é muito legal, porque, como eu brinco sempre, né, o brasileiro é profissional em tudo, é PhD em qualquer tema. Então, já recentemente, estava numa prova de ginástica, com trave, uma coisa super específica, assim. E aí eu fiquei mais falando sobre os comentários que estavam na rede social do COB, porque era o pessoal assim, não, porque a fulana, pô, ela escorregou, mas eu vi que ela entrou torto, porque ela entrou com o dedinho pra fora. Eu falei, não, esses caras nunca subiu, mas nem numa guia, entendeu? O cara cai da guia, né? O cara da guia. O cara não dá cambalhota na cama dele, a menina deu uma cambalhota numa trave, aí o cara falou, não, mas ela entrou com o dedinho de lado. Aí o brasileiro é muito bom por causa disso, eu me divirto. A gente acompanha as transmissões. Hoje a gente vive um momento, de novo, bom pro tênis de mesa. O Cazé acolheu o esporte e está mostrando, né? Inclusive comprou os direitos aí por anos para exibir o tênis de mesa. E a coisa mais legal que eu olho hoje é justamente a multidão de pessoas que fazem perguntas óbvias para quem já joga. Sim. O que, na verdade, num primeiro momento poderia ser, pô, mas o cara tá perguntando isso, velho. Nunca jogou ping-pong na vida, nunca jogou... Mas isso é a prova que saiu do nicho, né? Isso é maravilhoso. É maravilhoso porque, de novo, expandiu o nicho, expandiu a bolha, tá criando aprendizado. A polêmica, o engajamento nos comentários ajuda o algoritmo a distribuir ainda mais para fora. Então, assim, tem uma série de elementos que quanto mais perguntas óbvias forem feitas, melhor é para todo mundo, melhor é para gente. Teve a final, a penúltima final do Calderano, que ele perdeu, inclusive. Eu estava assistindo na Casé e teve um momento que o narrador, ele pega e começa a questionar a arbitragem, assim. Eu falei, cara, é muito levando a paixão do futebol, assim, para arbitragem. Assim, eu fico imaginando, assim, a família, assim, da galera que, tipo, não é para isso. Não, calma aí. Porque, né, mas é muito legal porque é a popularização, né, da atividade esportiva. Isso, lógico que eu bato muito numa tecla chamada espelho do bem, porque a gente precisa ter o processo de formação, que ele é fundamental para manutenção, né, e sustentação de qualquer atividade esportiva, mas se você não tiver o bom exemplo no alto rendimento, isso não fomenta o desejo da criança. As crianças hoje, e eu vejo, por exemplo, aqui no ABC, a gente tem um retorno muito claro. Recentemente, com o sucesso do Calderano, a gente teve uma procura, tem o PEC, né, que é o Programa Esportivo Comunitário na cidade, e ele aumentou sensivelmente a procura por conta do sucesso do Calderano e da Bruna. Como em outros tempos a gente teve o fenômeno Arthur Zanetti, que fez com que o AGIT, né, a ginástica artística de São Caetano, crescesse muito a procura, como o futebol, em outros tempos, quando os times do ABC, agora a gente está até num formato de reconquistar espaço, São Bernardo consegue chegar na Série B do Brasileiro, já 13 anos que nenhuma equipe do ABC ia disputar uma segunda divisão do futebol do Brasil, então já é um fato positivo. Então acho que às vezes falta esses bons exemplos, porque muito se diz assim, você não tem que investir no alto rendimento. Não, você tem que investir. As grandes potências do mundo, elas não são boas porque elas investem só em um setor, né? Elas investem, pega a China, Estados Unidos, o investimento é desde da criança ali que vai jogar o ping-pong no parquinho até a pessoa de alto rendimento que precisa ter essa continuidade, né? E cada um tem que assim... Não tem, mas eu gosto da ideia de cada um escolha se identificar com um papel específico e trabalhe ele bem, né? Então, quando você escolhe sentar aqui e receber as pessoas, você escolheu comunicar.
Não é se comunicar, é comunicar, é entregar através da comunicação outras portas para a galera consumir informação. O atleta do alto rendimento, para mim, ele tem algo muito importante na mão dele, é ele se entender espelho, se entender inspiração. E viver isso de verdade. Eu falei em outro lugar, eu não me lembro agora, mas eu eu tenho uma convicção de que o atleta do alto rendimento, ele tem que parar para apertar a mão de uma criança quando está passando por ela, ele está saindo da mesa, tirar uma foto, falar, saber falar também um pouco de si, das dificuldades até, né? Inspirar não é só você dizer, vem que o mundo é maravilhoso. Também tem aquele choquezinho de realidade e tal, mas eles têm que entender que está todo mundo ávido para entender como é que funciona o universo do alto rendimento. Né? Então, de novo, a gente olha para o Hugo hoje, vê que o momento dele é de colheita, não é de plantação. E tem outras de galerinha de Santo André, São Caetano da Base, de uma colheita que ele plantou durante muitos anos. Não é que é uma colheita que chegou, né? Exato. De repente. Não é fácil ser caldeirano. Para falar a verdade, não é fácil nem para ele estar caldeirando e ficar muito tempo. Também exige dele outras coisas. Mas tem a galerinha da base, por exemplo, do alto rendimento, que não andou 20 anos que o caldeirano andou. E a parte inspiracional, que ela contagiar outras pessoas, ela acaba abstendo de fazer. E isso que eu gosto de provocar para que eles entendam que são inspiração. Esse exemplo que você deu me lembrou agora recentemente uma conversa que eu tive com um preparador físico, um grande profissional, e ele falava sobre a base, né, a falência da base no futebol, que ele falava assim, essa garotada de hoje, eles não querem se tornarem jogadores, eles querem viver a vida de jogador. Então, assim, garoto no sub-15 que quer andar com uma pochetezinha, o passo assim é igual do cara, a camiseta é igual, o óculos, né, o boné de um jeito meio para trás ali. Só que eles não fizeram tudo aquilo que aquele cara que hoje faz tudo isso, tem o boné, tem o chinelo, anda arrastando no chão, mas ele passou por um processo gigantesco. E as pessoas hoje estão querendo só pegar já a coisa ali e copiar só o fim, não o processo. E o processo é onde, na verdade, onde você desfruta não só do conteúdo para poder ter aquele êxito no final, mas muito mais do que isso para chegar sólido ali, né? Senão fica... Por isso que para aí, você vê garotada parando com 17 anos, com 16 anos, e falando assim, para mim não dá mais. Como não dá mais? Você foi aonde que não Acabou dá mais? Começar, isso acontece muito, né, hoje em dia. Talvez até por conta dessa divulgação maluca que a gente tem hoje. Cara, a velocidade que a informação flui hoje é muito grande. E, ao mesmo tempo, é tanta informação que não dá para consumir tudo. E aí a gente... É um parênteses que eu vou fazer agora, que é uma brincadeira, uma analogia que eu trago até da minha família, que hoje a gente vê uma geração pamonha. E não pamonha no sentido de ser molenga, mas tem, assim, 80% das crianças com 10 anos de idade hoje acham que compra pamonha no mercado, ou então na prateleira. Nunca viu alguém acordar às 4 da manhã para ralar milho. Tem gente que fala que não come ovo de galinha, só come ovo de supermercado. Entende? Aí, tipo, eu falo disso porque meu tio, tem um tio que morava na Praia Grande, que ele acordava cedo para ralar milho, para depois cozinhar, depois botar no coisa. E eu vi isso acontecer. Mas o imediatismo da nossa geração pega a pamonha pronta, né? Mãe, abre aqui para mim. Não sabe nem tirar o nó. Todo o processo anterior, ninguém viu, né? Isso é óbvio que isso, a gente está brincando com isso, mas traz vantagens, né? Hoje, ônus e bônus sempre, né? Sempre. Como naquela época... Quantos empreendedores hoje, multimilionários, com 25 anos de idade, aproveitaram os benefícios de não precisar conhecer o processo da pamonha para pegar a pamonha pronta e transformar num mega business. Sim. Então, cada geração tem a sua característica. Antigamente, quando você via alguém falando na televisão, você falava assim, não, o cara falou ali, o cara falou na televisão. Então era um carimbo de... Hoje é o contrário, você ouve as pessoas falando na internet, aí o outro fala assim, não, toma cuidado, não é tudo que você pode acreditar. Então fica essa oscilação. Ô Rubens, me fala uma coisa, e aí, beleza, você começou a praticar, tal, vida nova, vamos sair desse lockdown, foram anos difíceis que o mundo viveu. Mas hoje você também
além do projeto que eu quero falar um pouco com você, mas o primeiro passo foi, você criou um espaço para prática, aula, onde você pode não só continuar exercitando, né, o esporte ali, mas transformar num negócio. Sim, numa academia que você não gostava tanto, mas você fez uma academia de tênis de mesa e ping-pong. É isso aí. Na verdade, a gente, de novo, o empreendedor corre no sangue, né? Então, ele sempre pensa assim, poxa, como é que eu faço para, já que eu estou gostando disso, como é que eu faço para transformar isso em alguma coisa, né, maior e tal. E aí, nós, 4 amigos, a gente foi, depois da pandemia, quando abriu o lockdown mesmo, o WTT e a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa realizaram um evento no Rio de Janeiro, na Arena Olímpica, de tênis de mesa, o primeiro evento internacional na era pós-pandemia e tal. E aí nós 4 falamos, não, a gente tem que ir, porque, putz, temos que ir. Até porque a gente está entrando nesse negócio aí, a gente precisa chegar lá. A gente não tinha ideia de negócio, a gente só mas entrando no tênis de mesa, era um mundo novo para vocês. A gente estava praticando junto, indo para coisa, aí falou, a gente tinha até uma rejeição, falou, a gente não precisa de um espaço de tênis de mesa, não quero ter essa dor de cabeça, não precisamos desse BO. Só que quando a gente foi pro WTT, uma coisa que aconteceu foi muito impactante para a gente. Que a gente chegou lá, a gente viveu uma experiência como alguém que está dentro da bolha do tênis de mesa incrível, que ver um jogador de perto batendo bola no nível do Calderano, cara, é 200 vezes mais legal e mais bacana do que ver na TV, do que ver no YouTube. E a gente viveu essa experiência. E quando a gente passou uma semana lá, a gente falou assim, cara, tem milhares de pessoas que podem viver também e não estão vivendo. Como é que a gente faz para pensar em expandir, fazer movimentos e atividades que estourem essa bolha e façam algumas coisas acontecer. E aí, na volta, a gente falou, cara, vamos criar um espaço de prática de tênis de mesa e vamos botar nesse espaço coisas que a gente não vê acontecendo aqui. Foi até um norte que a gente se colocou assim, olha, falou, olha, a gente não precisa no ABC de mais um espaço de tênis de mesa. A gente já tem a Top Spin, a gente já tem o Bunker São Bernardo, a gente já tem Santo André com Bunker também, com o espaço da prefeitura, aqui São Caetano. A gente não precisa de mais um espaço, a gente precisa de um novo espaço. A gente precisa entregar uma experiência diferente. E aí a gente abriu o Motirô, respondendo essa inquietude, falar o que eu posso fazer aqui de diferente. O nosso DNA, o DNA do Motirô é diferente, é um clube diferente, desde a cor que a gente escolheu pintar as paredes, o piso que a gente escolheu colocar, os parceiros de tecnologia que a gente levou para dentro, o jeito de receber as pessoas é diferente. Não temos a pretensão de ser melhor, mas de causar um impacto diferenciado e graças a Deus a gente conseguiu. A gente tinha um plano de negócio de 1 ano que atingimos em 3 meses, e aí depois foi só expandir, escalar e tal. Acabou que ficou interessante. Mas sempre com essa missão, como é que a gente faz para atrair pessoas que não estão praticando? Tanto é que a gente fala sempre disso. Quando a gente lançou o Motirô, a gente convidou todos os amigos para ir. E no tráfego pago, na campanha de marketing, a gente excluiu todos os amigos para atrair gente que não conhecia a gente ainda. Então, hoje a gente está com 110 alunos matriculados e 95% são pessoas que não jogavam nem em outro clube, nem em lugar nenhum. Legal. Né? Então, a gente trouxe efetivamente várias pessoas para o esporte de um jeito legal com o Motirô, que fica em São Bernardo. E hoje esse espaço é um espaço que é desde a pessoa que vai se divertir, da pessoa que vai brincar, da pessoa que vai praticar, da pessoa de alto rendimento, da pessoa que tem uma perspectiva de atleta, da pessoa que vai lá para se movimentar. Sim. Isso, na verdade, é bem presente nos outros clubes também, a oferta de vários serviços, né? Então, a gente tem as aulas em grupo que os alunos podem fazer de todos os níveis, as turmas são mistas. A vantagem de estar jogando numa mesa é que eu caso o nível e não a idade, nem o gênero. Então, se a bola rende no nível da mesa, está tudo certo, a aula acontece. E, além disso, tem locações de mesa por hora para você fazer o que você quiser. Quer levar a firma, quer levar a família, quer levar um amigo para brincar, você paga por hora, utiliza os equipamentos nossos, inclusive, se você não tiver, e está tudo certo. Além disso, tem day use, tem outras possibilidades de você alugar para fazer aula individual também, enfim. A gente realiza os torneios abertos e fechados, né, dos alunos, tem toda uma estrutura
vamos dizer assim, de torneio que está pronta para atender a galera lá. Mas aí, com a academia de tênis de mesa já funcionando, já andando, mas aí a mosquinha do empreendedorismo veio de novo. Veio. E aí não basta só, já criamos um espaço diferente, um espaço com um visual legal, acolhendo as pessoas de uma maneira super bacana, receptivo, num formato diferente de tudo, mas era o mesmo jogo. E aí queria que você falasse um pouquinho, porque vocês criaram, e eu acho que é muito legal também, porque isso vai muito, e eu tive o prazer de acompanhar uma explanação sua em um evento, e o que me chama a atenção é que está muito antenado com esse formato da busca pelo novo. E a busca pelo novo, ela tem sido em tudo. Ela tem sido... A gente tem visto agora novelas, por exemplo, que estouram na internet, que são capítulos de 5 minutos. Por quê? Sim. Porque o mundo não quer ficar mais 1 hora parado. Exato. Ele quer ficar 5 minutos. Não existe mais aquela coisa, a final da novela, a cidade para. Não, a final da novela é a hora que eu quiser. Eu vou jantar e depois eu vou ver a final da novela, porque eu tenho o aplicativo, enfim. E o esporte também é a mesma forma, né? A gente viu esse fenômeno com o Piquet, que foi a Kings League, que cria a paixão do esporte mais praticado do planeta e põe regras específicas que eu fico imaginando, qualquer catedrático da FIFA deve ter se revoltado ali, ter xingado de todos os nomes, mas você não pode querer brigar com a realidade. De você, mas isso não é legal. Cara, é sua opinião que não é legal, entendeu? Sua opinião, beleza, mas vai ter milhões de pessoas acompanhando, então não existe mais o que é legal, o que é certo, o que não é certo. Lógico, existe o pudor, o legal de justiça, mas o legal de ser bacana compete a cada um. E eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre isso, porque você criou um novo game dentro da atividade, né? Você tem o tênis de mesa, tem o ping-pong e tem esse game novo que vem com regras diferentes, já para pegar esse público que falava assim, legal, gosto do tênis de mesa. Mas e aí? E aí? Né? Eu quero fazer uma coisinha diferente. E aí foi aí que vocês veio a loucura na cabeça. Além do diferente que está presente no DNA do Montirô e da gente que está ali empreendendo, a gente tem uma outra palavra que mexe bastante com a gente quando a gente vai fazer qualquer coisa, que é a questão da inovação. Como é que eu posso inovar em algo tão tradicional como o futebol, por exemplo? Como é que eu posso inovar na hora de entregar um gelinho? Sabe, aquelas coisas que é tão óbvio que depois que a pessoa fez, nossa, como nunca pensaram nisso antes? E aí quando a gente olha no teu exemplo, no teu contexto para a Kings League, o Piquet fez algo com o futebol que já havia sido feito pelo Nadal com o tênis, e, poxa, ele melhorou e trouxe para outro esporte. Como o basquete 3x3 se tornou uma modalidade olímpica e nada mais é do que uma adaptação do basquete. E é a velha história. O novo é assustador. Ele, poxa, peraí, eu enfrento, eu corro, o que eu faço com isso? E a gente percebe hoje que o ping-pong, o tênis de mesa, ele é o mesmo, ele é igual desde que mudou a regra da pontuação de 21 pontos para 11, e depois da bolinha de 42 para 40, 38, enfim, depois vocês vão descobrir isso aí quando googarem. Mas desde aquele momento, estamos falando do tênis de mesa igual. Ele é cativante se a provocação para o pré-rendimento for feita com qualidade. É um esporte realmente cativante. Se você conseguir levar as pessoas para o ambiente dele e a pessoa começar a desenvolver essa curva de aprendizado, provavelmente ele vai ficar e vai jogar tênis de mesa por resto da vida. Daí para frente, o pessoal tem feito isso com excelência nos últimos 30 anos, 40 anos. Tanto a confederação e as federações no ambiente do rendimento regulamentado, quanto os clubes e projetos sociais que fazem isso no lazer. A gente parou para pensar como é que eu posso fazer antes, como é que eu faço uma provocação nova, recente, fresca, para trazer a galera pro ping-pong, pro tênis de mesa. E aí o seu Piquet, o seu Kaká, o Neymar, a galera dos influencers ali com a Kings League,
jogaram isso na mesa, na nossa mesa de mistura, e a gente falou, cara, vamos fazer uma iniciativa que converse com massificação e popularização do esporte, onde a galera já não está atuando, né? E aí nasceu o jogo, nasceu o baralho. Então, hoje, o baralho ele é a nossa entrega analógica para uma iniciativa de massificação e popularização chamada Ping Pong Playground, que está aqui na camiseta, que é um espaço comunidade, que logo vocês vão saber o que é, mas a primeira iniciativa do Ping Pong Playground é entregar em crowdfunding um jogo de cartas para você jogar tênis de mesa. Para a pessoa que está em casa, por exemplo, quando eu ouvi sua palestra, eu cheguei em casa, eu tenho um atleta de tênis de mesa dentro da minha casa, que é meu filho de 18 anos. Quando eu falei para ele, é assim, assado, porque, vai ter meia quadra e não sei o quê. Ele falou, não, meu, isso aí não tem nada a ver. Os caras vão acabar com a modalidade. Eu falei, você aplaude a Kings League, por que você não vai aplaudir isso aqui? A ideia é a mesma. Aí ele falou assim, eu não sei. Eu falei, então, você precisa conhecer. E eu acho que eu vejo o meu termômetro, mas imagino que deve ser, como deve ter sido também para o Piquet, quando alguém chegou, né? Ele falou assim, olha, eu tô pensando assim, assado, alguém falou para ele assim, para, você tem uma carreira, você ganhou tudo com essa modalidade, você tá querendo acabar com ela agora. Justo você, né? Porque sua fortuna é por causa disso. Quer dizer, lógico que você vai enfrentar, mas para essas pessoas, o que você pode falar em relação a isso também? Na verdade, assim, olha, principalmente as pessoas que já têm contato com o tênis de mesa sabem do quanto o esporte de raquete, redinha, raquete e rede normal, independente do tênis de mesa, todos eles, badminton, squash, agora a gente vive uma onda do pickleball, o tênis sendo revisitado de novo por causa do Fonseca. O beach tênis agora. Sabe? O beach tênis é a onda que foi, pádel chegando com o Ronaldinho e tal. Tem um monte de coisa que está acontecendo aí que envolve o esporte de raquete e redinha. Não é à toa, não é só pelo entretenimento, não é só pelo esporte. Existem estudos científicos que falam do quão saudável para todas as idades, mas para a longevidade do ser humano praticar um esporte de raquete e redinha. Então, assim, só por isso já seria bacana a gente olhar. Essas pessoas que conhecem todas as tradições do tênis de mesa, todas as regras, e vivem o tênis de mesa e conhecem ele, são as pessoas que mais têm capacidade de inspirar e trazer gente para perto. Então, assim, eu digo, a gente teve uma reunião na CBTM 15 dias atrás, e eu estava conversando com o Sandro, que é o secretário-geral, na saída. Eu falei, cara, a gente olha o CPB e fica imaginando se tivesse um CPB por estado, se tivesse um centro de excelência por cidade do tênis de mesa. Isso só vai acontecer se a gente despertar lá cedinho a galerinha para o ping-pong e a galerinha para o tênis de mesa. Hoje, eu afirmo, 80% dos brasileiros têm uma memória com o tênis de mesa. Eu quero que seja 100, e talvez isso aqui seja a ferramenta para que seja 100. Trabalhar no jogo o conceito de equipes sendo colocadas para jogar junto, enquanto o criativo está na mesa e o analítico está fora da mesa, pensando estrategicamente o que vai acontecer daqui 3 pontos, porque tem uma pausa para usar uma das cartas que está na mão, faz com que a gente trabalhe inteligências múltiplas, com o apoio da educação, com o apoio do esporte, que aponta para um legado de 10 anos. Eu não espero que a gente tenha um próximo Caldeirano daqui 2 anos por causa desse jogo. Daqui 10, talvez. Sim. Né? Então, assim, de novo usando o Caldeirano. O cubo mágico do Caldeirano, as 50 mil línguas que ele fala, idioma que eles falam, gente, é patrimônio intelectual, motor, cognitivo. Isso está fora da mesa. Ele tem um repertório na mesa hoje porque ele trabalha fora da mesa. Sim. Você estava na reunião, a gente falou com os educadores sobre isso. É sobre isso, sabe? Então, a gente lançou o jogo. Daqui a pouco você vai me perguntar como é que ele funciona, mas um dos objetivos que a gente tem é colocar um jogo desse, através da campanha de crowdfunding, em todas as escolas estaduais, municipais, que queiram, através do educador, através do pedagogo que está lá, através do educador físico, fazer com que a galera descubra o ping-pong com uma roupa nova, com um jeito novo. Não sei se como já foi lançado, se o lançamento, mas você pode explicar um pouquinho para as pessoas? Posso, claro. É um trabalho que vai ser executado, dá para ser executado individual, é só em equipe, quantas pessoas? Você já jogou Uno? Já. Como se joga Uno?
Dá para... Do jeito que tu quiser, na verdade. Claro que tem as regras básicas, a gente fez isso no jogo, pensou as mecânicas básicas do jogo, mas o que a gente quer com o jogo tem a ver com a capacidade que o ser humano tem de se adaptar ou adaptar o que ele está usando para criar coisas novas. Então, o jogo tem um nível de rigidez com relação às regras e um grau de liberdade para você criar em cima e fazer o que você quiser. Né? Então, o jogo permite que a gente tire cartas para brincar. Tô só eu mais 2 amigos. Não, então vamos tirar essas cartas aqui, porque essas cartas mexem com uma dinâmica de equipes. Tiro fora. Eu tô em casa, mano. Tá chovendo lá fora. Não vou pro clube atrás de uma mesa. Brinca na sala de jantar. Sabe? Não tem uma redinha. Pega um pano de prato e coloca no meio aqui. Pegou no pano de prato, pegou na redinha. É um jogo para você trabalhar a questão motora e a questão cognitiva, intelectual ao mesmo tempo, preferencialmente em equipes, mas adaptável ao jogo individual também. Legal. E principalmente, se livrar do equipamento, se livrar das restrições. Não dá, puxa, deixei minha raquete não sei aonde. Pega um prato de plástico, pega um pires, pega uma frigideira, pega o celular e aí brinca com o celular. Você vai precisar de uma bolinha, não necessariamente uma bolinha de ping-pong, dá para ser uma de pickleball se você quiser. Essa flexibilidade criativa é que a gente quer provocar. Porque lógico que você está buscando exatamente que a pessoa trabalhe a cabeça dela para aquilo que você mencionou, né? O fora da mesa. Total, isso vai evoluir o cidadão, não é nem necessariamente o atleta, né? Total. A gente fez... ontem a gente fez um encontro de amigos no Covil, que é um bar temático de jogos de tabuleiro e tal, aqui em São Bernardo. E a gente foi lá com o jogo e com as pessoas e não levou raquete, a nossa profissional. A gente levou raquete ping-pong. Aí, mas não vai ter mesa. Não, mano, a gente vai comer lá, eles comem. Então, a gente pega 2 mesas deles lá. E é isso, entende? Aí foi incrível, porque a gente foi lá com a nossa galera do ping-pong, 20 pessoas, do lado tinha mais 20 que jogam cartas. Eles vão para um lugar ficar 2, 3 horas comendo, jogando, sentados. De repente, 20 malucos estão se mexendo lá do lado da mesa e não tem jogo nenhum. Peraí, não tem um jogo. Que é isso que está acontecendo aí? A galera sentada começou a questionar. E é isso que a gente quer. Esse mashup que a gente fala, né, no mundo das startups, esse mashup das ideias é justamente o mashup do jogo dinâmico, motor, o xadrez em movimento, que a gente costuma falar que é o tênis de mesa, com a estratégia da carta, de pensar qual é o próximo movimento do outro. Eu conheço ele joga diferente dele. Isso é coisas que a gente quer trabalhar com o jogo. Por exemplo, aqui eu vejo essa carta, né? No caso, não tem também um número de 3 cartas, 5 cartas para cada um? Tem alguma coisa assim? A gente tem 3 cartas amarelinhas ali, ó, que são as cartas que são para iniciar o jogo, e aí normalmente é para definir o layout da mesa. Então isso aqui é o seguinte, só vale jogar cruzado. Numa diagonal. Então quem está desse lado vai bater sempre para cá, e se ele o outro devolver no paralelo, ele perdeu o ponto. E bacana. É como se tivesse ido para fora. Com a mesma regra do tênis de mesa, tem que quicar na mesa e tal, mas tem que ser igual sempre ali. Se o daqui jogar a bola no amarelo, ele perdeu. Exatamente. E aí, por exemplo, eu tenho essa carta, então aí eu ponho isso na mesa, então assim, a partir dessa jogada vai ser assim. Vai começar assim. Aí o meu adversário, ele tem essa. Aí isso aqui começou o jogo. A partir daí tem um monte de outras possibilidades. E aí cada equipe começa o jogo com 5 cartas. A gente embaralha, eu te dou 5 para você, 5 para mim. Que é equipe, mas pode ser só você ou só eu. Mas você tem que falar antes. Por exemplo, aqui, essa aqui. Vamos dizer, essa aqui. Isso. Tô jogando eu contra você. Você tá aqui. O que significa esse... Significa que se você quiser, quando chegar o momento, você pode transformar o jogo numa paralela e não numa diagonal. Você pode. Você pode. Mas, não, se você quiser usar essa carta na hora de usar, você pode. Mas eu tenho que anunciar antes? Tem que, antes de começar. A pessoa vai anunciar, essa eu vou sacar. A dinâmica principal que a gente sugere é que seja a cada 5 pontos. Somou 5 pontos, aí uma equipe usa uma carta. Mas aí vai ficar 5 pontos nesse formato.
Antes da vai gente ficar trocar. até alguém trocar. A gente começou com essa. Tá. No 5º ponto, você escolheu trocar. Até acabar o set, vai ficar nesse layout aí. Ou até alguém da outra equipe quiser mudar. E tiver uma carta para fazer a alteração também. Tá, que bacana. Cara, é um negócio que você mexe toda aquela estrutura. Mexe bastante com a estratégia, porque às vezes você é mais habilidoso de canhota, às vezes você é mais habilidoso de forehand ou de backhand, que a gente fala. Sim. Né? Então, é óbvio que quando você está Não, com uma e mesa tira aquela pequena, coisa do programado, né? Porque o cara tem que estar sempre buscando uma outra ação para fazer. Quer ver uma coisa incrível que aconteceu ontem? A gente foi lá para brincar e aí um dos nossos amigos ele já conhecia o jogo, já conhecia uma carta e tem uma dessas cartas aqui que você obriga o teu adversário a te deixar jogar em qualquer lado da mesa. Ele continua jogando numa metade só, mas você tem o direito de jogar onde você quiser. E aí, ele espertinho com essa carta na mão, falou, não, agora eu quero que, a partir de agora, eu possa jogar em qualquer lado. A outra equipe tinha uma carta espelho, que está aqui dentro também, que dá o direito dela a inverter o efeito. E aí, ela ganha o direito de jogar em vantagem, porque ele quis jogar em vantagem. E aí, a vitória do jogo é por pontos? Continua ou é sendo por pontos. Continua, não é assim, por exemplo, você precisa gastar suas 5 cartas ou necessariamente não? Você vai usar aquela... Porque é a cada 5 pontos, ou a cada 3, ou a cada 7, se você quiser. A gente sugere algumas coisas no jogo, mas as equipes podem fazer. Entendi. Por exemplo, poxa, eu sou das antigas, eu jogo até 21. Posso jogar até 21? Pode, mano. Faz o que você quiser. Tá tudo bem, entendeu? Mas o jogo acaba sempre por pontos. Sim. Né? Essa é a ideia. Que legal, E cara. essa história da modificação da carta, ela é muito surpreendente, muito surpreendente. A gente tem uma outra carta aqui, que vou deixar espalhada aqui. Sim, por favor. Mas é uma carta, as pretas são as cartas que mudam a dinâmica do jogo ou do layout, e as brancas são as cartas de poder, que são mais poderosas, que a gente fala, né? A gente tem essa carta aqui, ó, que é uma carta que se chegou, por exemplo, é até 11, mas está no 10 a 5, por exemplo, para você. E você quer usar uma carta. Só que tá 10 para mim e 5 para você. Se você tiver essa carta, você usa ela, virou 10 para você e 5 para mim. Rapaz, essa aqui é boa pra caramba. Essa é da boa. Aqui é da boa. Você pode usar ela se eu não tiver essa. Porque se eu tiver essa, eu bloqueio você e você não pode usar. Essas duas cartas Então, saem por exemplo, essa aqui, a de bloqueio, se eu tiver, a pessoa que fica guardada ali. Se chegou a dificuldade de alguém e é automático, a pessoa, se você falou, ela, ó... Na hora que você quiser bloquear... A próxima vai ser isso aqui. Tá bom, não vai ser não. Não vai, então, não vai. E Foi aí, o que aconteceu ontem. Aí a outra pessoa fala assim, então tá, então agora... Só que aí ela acabou. Aí só na hora que somar mais 5 pontos, aí a outra... Não dá pra, tipo, botar outra carta? Não, porque o momento é de uso de uma carta. Aí carta. Que tá a estratégia. Entendi, Qual que eu vou usar? Entendi. Não Não vira um jogo de cartas, por exemplo. Não. Sempre, o foco é sempre a mesma. Legal. Só que ele traz essa novidade. Bacana, e a coisa cara. mais bacana, que não é porque é um jogo de cartas, tá? Mas que acontece com o tênis de mesa e que a maioria das pessoas não conhecem, é o poder que tem um jogo entre equipes. Porque tem um jogando, mas tem a equipe torcendo de um jeito muito legal. Né? Ontem, de novo, aconteceu... A Débora, que estava jogando, nossa, ela vibrou de um jeito que contagiou todo mundo, assim. E aí a equipe do lado de lá fica, pô, que massa, não sei o que lá, tem aquela amarrazinha. E virou um jogo que muda com relação ao tênis de mesa tradicional. Sim. E aí, não é demérito, mas é característica. Hoje a gente participa, inclusive, o Motirô participa da Liga Nipo-Brasileira, que acontece em São Bernardo, Santo André, Guarulhos, um monte de lugar. Cara, num domingo, são 3.000 pessoas impactadas, 50 mesas jogando ao mesmo tempo, 600 atletas passam o dia, 700 atletas passam o dia lá. Para quem vai acompanhar isso, ele vai, olha, 15 minutos, ele faz assim, tá, mas acabou? Já entendi. Ping-pong. O que mais vai acontecer no dia todo? Não tem mais nada para acontecer o dia todo. Por quê? Porque a atenção está dividida. Tem várias mesas acontecendo coisas muito legais, mas só quem está na mesa está vendo isso acontecer ou quem está acompanhando aquele jogador que está na mesa. O propósito disso aqui
é tornar estar na mesa um evento. Quer dizer, você pode trabalhar uma equipe com 5 pessoas e a cada 3 você tem que dar a carta e tem que trocar um participante. Exatamente. E aí você vai ter que, sabendo o seu nível de participantes, qual vai primeiro, qual vai segundo, como é a ideia da Kings League, né? Ó, vai começar com 2, depois vai entrar um terceiro. É isso aí. Isso aqui, ó, é uma carta que a gente chamou de carta do mago. É a carta que a equipe que tiver, se ela quiser usar e a outra não puder bloquear, ela vai colocar o técnico do time para disputar até o final do set. Que teoricamente é o melhor dos que estão lá. Sim. E aí a gente fala, pô, essa carta é mega poderosa, né? Mas essa aqui coloca qualquer pessoa que estiver no ginásio para jogar. Qualquer pessoa. E daqui a pouco o cara olha e tá, o Calderano, ele veio visitar a gente. Vem aqui, disputa aqui pra gente esse final de set. Entendeu? Usei o Calderano, mas pode ser, sei lá, o coordenador da Liga Nipo, que nunca joga, porque ele tá sempre ocupado. Vem aqui, vamos jogar com a gente. Aí tem que parar. Não, se viram. Ele toma decisão, muitas ao longo do dia, mas se isso tá em prol de ter mais de 800, ter 1.200 em 2 dias na Liga Nipo, eu tenho certeza que se eu moro na diretoria da Liga Nipo, vão olhar para falar, legal. Poxa, existe a possibilidade de fazer uma Liga Nipo com 1.200 pessoas? Existe. Se a gente fizer um bom trabalho com isso aqui e prospectar um monte de gente na cadeia, na base da cadeia. Levar isso para a escola, que vai levar os melhores e mais curiosos, mais engajados para os clubes, que vão encher os clubes, que vão abrir mais unidades, que vão... E como tem sido o seu convencimento junto aos professores de tênis de mesa? Porque eu imagino que eles precisam ser seus grandes aliados nesse processo, principalmente do entendimento do jogo, né? Sim. Eu tenho que dizer que a maioria depois a molecada vai embora sozinho. Mas a maioria do que está aqui já está na mão dos professores. Legal. Então, por exemplo, quando a gente pensa no layout de mesa, a ideia de fazer com que a mesa inteira seja dividida em 4 partes e só se possa jogar de um lado, ela é um misto de 2 coisas. Primeiro, isso já acontece nos treinos. Todos os treinos têm um momento do aquecimento, da bola cruzada, lá, que o professor, o técnico, está exercitando a história do placement, de onde o jogador quer colocar a bola. Né? Quando a Hobby do Brasil, que é a empresa que criou uma mesa por uma provocação do Funk, que é técnico da seleção feminina, chegou uma mesa no cenário, chegou lá no Motirô, uma mesa dividida em 4 pra gente. A Hobby é parceira do Motirô e tal, o Glauco, tô mandando uma mesa aí para vocês. A mesa era para treinar, só que quando virou, peraí, se eu não tenho a mesa é mais legal, porque a bola vai cair para fora da mesa. Então, no ambiente do clube, eu posso vir nesse quarto de mesa e colocar um colchonete, colocar um aparador. Aí você vai falar assim, mas vocês tiveram essa ideia agora? Não, os caras já fazem isso, os professores já fazem isso. Sim. Botava a toalha, eu lembro. O desafio para o professor, e a gente quer fazer questão de fazer esse desafio, é que ele tem uma forma lúdica de fazer o que ele já faz para ajudar no aprendizado. Porque ensinar uma criança de um jeito, pedagogia é uma coisa, andragogia é outra coisa. Ensinar um adulto de 40 é diferente de ensinar um adulto de 20 e de 60. Quando a gente sistematiza o jogo, a gente dá ferramenta para ele fazer algo legal e explicar o que está fazendo. E eu vou te falar uma coisa, o que me fascinou é porque vocês poderiam facilmente criar um aplicativo para fazer isso. Sim. Né? Só que com o baralho na mão, é aquilo que você disse, você está trabalhando o fora da mesa, está trabalhando primeiro o tato, você está trabalhando o pensamento, você está trabalhando a pessoa, está olhando ali, a pessoa, porque... na tela, a pessoa não vai ter as 5 cartas na mão para ela segurar dessa forma e ficar estudando e olhando para o outro lado, e olhando para cá e fazendo aquele exercício. E por outro lado tem a coisa do manual. Então assim, você está trabalhando com muitos sensores dentro do raciocínio humano para uma atividade que teoricamente, lógico que necessita de muita concentração e estratégia, mas que em determinado momento, talvez sem isso aqui, acaba se tornando algo mecânico, principalmente, lógico, chegando num altíssimo rendimento, aquilo que a gente conversou do Calderano, quando ele bate na bolinha, antes da bolinha passar na rede, ele já está pensando 1000 alternativas se essa bolinha voltar. Agora,
para as pessoas, né, no sentido assim, como você falou, pode ser na mesa de casa, na mesa, juntar a mesa, botar na tampa da panela. Isso é muito bacana, porque tá faltando isso hoje para a sociedade, não é nem mais para o esporte, está faltando para a sociedade essa coisa do pensar, do refletir, do parar para olhar as coisas, né? Cara, tirar a molecada da tela é um desafio de todos os pais, educadores e tal. Quando a gente vê a força pública, legislativa, legislando para não deixar uma criança usar o celular na sala de aula ou no ambiente escolar, porque é nocivo e precisa virar lei, a gente percebe o quanto é importante a gente dar ferramentas para que esse desafio seja resolvido, né? Quando a gente pensa no aplicativo celular, já está em desenvolvimento. Quem entrar na campanha de crowdfunding e comprar um jogo para si, ou para dar de presente, ou para levar para a escola, perdão, ele vai ganhar a versão digital do jogo também, porque é um complemento necessário, tem que ter. Sim, é uma realidade. Só que hoje a gente está no celular, pulou uma notificação, a gente vai embora. A gente sai daquilo que a gente estava fazendo. Hoje a gente não consegue, às vezes, tolerar ouvir um áudio em uma vez só. A gente ouve tudo em 1.5x, às vezes 2x, dependendo da pessoa. A gente olha o feed, a gente não espera o vídeo porque acha que já entendeu, vou ver o próximo. A gente não está esperando nem acabar um vídeo de 30 segundos. Imagina você ficar na frente do celular olhando uma carta parada. Então, assim, a gente precisa pensar de forma híbrida sempre, mas o foco aqui é muito uma experiência motora, cognitiva, analógica. Legal, muito legal. Isso já está... Como é que está a distribuição disso? Está pela internet? A gente lançou ontem, dia 15 de outubro, a campanha de crowdfunding, que tem um motivo para ser crowdfunding. E vai ficar 30 dias, né? E aí tem vários tipos de apoio. Você pode apoiar o projeto comprando um jogo, comprando alguns add-ons, algumas extensões, que também tem amigos convidados com cartas de poderes especiais que estão apoiando o projeto. Tem algumas empresas que podem comprar uma cota de patrocínio, ter a sua marca exposta no baralho que vai estar na mão do pessoal e tal. Tem vários mecanismos aí. E vai ficar 30 dias em campanha. A partir daí a gente produz e entrega. A gente escolheu o crowdfunding por um motivo, para que não fosse um produto de prateleira. A gente não queria que o jogo fosse... o jogo da Vim, já comprou? Não é o jogo da Vim, cara. Isso aqui é uma causa. Deixou de ser um produto quando a gente colocou em crowdfunding e conseguiu conversar com pessoas intelectualmente muito melhores que nós, os fundadores, que olharam para o projeto e falaram, cara, isso tem um poder gigantesco. Cuidado, porque isso é poderoso demais. Pensa nisso. Sabe, de educadores, de psicólogos que olharam para o jogo e falaram, putz, vocês têm um papel gigante nisso que vocês estão fazendo. Para pensar que o nerdzinho que não tem habilidade motora, agora ele tem um lugar para ficar, que é na equipe, ser o quinto reserva da equipe, mas o cara que está com as cartas na mão, porque ele tem uma capacidade analítica que o criativo lá da mesa não tem. Sim. Se você trocar o criativo por quem está segurando as cartas, você está trabalhando uma socialização que talvez nunca existiu em alguns locais, né? Exato. Então, assim, essa é a ideia do crowdfunding. A gente convida vocês a acessarem a página, a verem. E talvez o melhor convite ainda seja, não importa se você vai apoiar ou não, o teu apoio não começa quando você clica no comprar uma cota. Ele começa quando você clica no botão compartilhar, pega o link e manda para 2, 3 pessoas que você conhece e fala, lembrei de você. Quando você mandar o link para alguém dizendo, lembrei de você, cara, a missão cumprida. Me fala uma coisa, onde as pessoas encontram mais informações? Tem um endereço eletrônico, tem um canal, link. Instagram, passa tudo pra gente, por favor. Tem o Instagram da empresa, da Vim, que é @vim.tt, vim.tt. Vim, V-I-M. M de Maria. De Maria. É a sigla para Vita Imensa, que é latim para vida na mesa, vida jogando ping-pong. Então, Vita Imensa. E também, depois acho que vale a pena colocar no rodapé para a galera aí, o site da Meeple Starter, que é uma empresa de crowdfunding que trabalha lançamentos de jogos de board games, card games, RPGs e tal, que é nosso parceiro aí para poder popularizar também fora do nicho do ping-pong. Legal. E Instagram, vocês também... junto. É o Instagram da Vim mesmo, a gente vai trabalhar ali, porque como eu falei, na verdade,
o jogo é uma frente, o Ping Pong Playground é outra frente. A gente está preparando e cozinhando uma série de coisas que conversam com essa massificação do esporte. Então, vocês vão ouvir falar bastante da VIM e de algumas iniciativas. Você disse que teve uma conversa recentemente com a CBTM. Como que eles viram essa... É assim, eu vou falar um pouco da minha opinião sobre a CBTM e depois... isso dá um corte, hein? E depois a minha leitura sobre o que a gente conversou. Eu sempre fui um crítico observador da CBTM. Por quê? Porque eu nunca tive... Nunca não, mas até pouco tempo... Eu sempre ouvi falar da CBTM, mas nunca vivi o ambiente interno da CBTM. Eu não consigo falar daquilo que... Então, a gente observa muitas coisas. Eu saí da reunião com a CBTM com uma visão de que somos todos parceiros da CBTM se a gente conseguir orquestrar espaços e frentes de trabalho que se complementem e não que entrem em conflito. CBTM tem 12 mil federados. Para chegar em 120 mil federados... ela precisa de ajuda e não o contrário. A gente tem que se posicionar a favor do movimento e não o contrário. E aí, quando a gente pensa de novo, como instituição máxima do esporte nacional, hoje é a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, ela tem suas regras, seus requisitos, quer se associar, o regulamento está aí. Você tem a opção de não fazer isso, sim, mas se você topou, quer morar nesse condomínio, as regras estão ali. Mas vocês acham que é um caminho ficar no guarda-chuva da CBTM? Eu acho que a gente tem que estar no guarda-chuva da CBTM até que seja bom para todo mundo a gente ocupar a área que está chovendo. Por exemplo, a Kings League, ela está enfrentando uma resistência muito grande da FIFA. Não sei até quando, né? Porque tudo você pode, né? Vamos falar de novo da história. O Nadal, quando lançou a Lever Cup, ele lançou igual o Piquet. Depois de 2 anos, eles se entenderam e virou algo produtivo para todo mundo. Oficial, com premiação, com apoio de todo mundo. O Piquet precisava mostrar que era possível e vai chegar o momento de ele coordenar com a FIFA, com todo mundo, para que seja bom para todo mundo. A gente está fazendo um movimento agora, que é um movimento independente, mas sim a gente tem uma expectativa de que tudo seja bom para todo mundo. Legal. Quanto mais a gente estiver dentro do guarda-chuva da CBTM, com a parte boa e com os complementos bons que isso pode trazer, mais importante vira o movimento e mais a gente fomenta o esporte no alto rendimento lá na ponta. Ô Rubens, deixa eu te perguntar uma coisa. Diga. Você falou sobre uma experiência internacional, de vida, enfim, até em outra área. Sim. Mas e lá fora? Você já conseguiu levar a ideia disso para alguma coisa? Existe algo parecido em algum lugar? Enfim, a gente sempre... no Brasil, a gente está sempre olhando e hoje o mundo ficou muito pequeno por conta da internet, então tudo se fala muito mais. Tem algo que, ou de repente, uma fonte que eles vão vir beber aqui? Eu vou te dizer que eu não estava preparado para você me perguntar isso, porque eu não queria soltar essa informação logo. Opa. Tá? Mas diz para mim em que idioma está o jogo. Não tem idioma. Isso é de propósito. A gente acredita que, assim como a música, o esporte, ele tem o seu próprio idioma. Sim. Quando o Vitor, que é o designer, meu sócio, criou isso aqui, a base foi, cara, um mesatenista chinês tem que entender isso aqui. Um cara que fala mandarim tem que entender. O cara que fala inglês não precisa de complemento. Ele vai ter um manual em inglês, outro em mandarim. Outro. Mas sim, a gente já começou a conversar para que isso vá para outros lugares, para outros idiomas. E aí, quando a gente fala disso, reforça ainda mais o compromisso da gente pensar que, se eu quero a América Latina inteira brincando disso aqui, quem hoje conversa abertamente com todos os mercados de instituições regulamentadas do tênis de mesa? A CBTM através do TTF Américas, depois TTF Internacional. Então, por que eu vou fazer um movimento paralelo por fora disso, se o movimento coordenado de massificação é importante para todo mundo e pode ser feito de forma coordenada? É como eu virar e querer fomentar um esporte olímpico sem falar com o COB. Não faz muito sentido. Cara,
Olha, eu quero desejar muito sucesso para você, quero agradecer sua presença aqui. Imagina, eu que agradeço. E quero deixar a porta super aberta para a gente voltar a falar mais para frente sobre isso. De repente, começar a trazer também praticantes, sem dúvida. Principalmente para a gente sentir esse impacto da reação, do prazer da atividade, porque é realmente uma outra atividade, ela desperta outro sensor dentro da cabeça, dentro do prazer de ser esportista para qualquer um. Então, cara, sucesso, viu? Obrigado, gostei muito. Tênis de mesa, é o que eu te falei, né? Eu tenho um praticante em casa que me perturba a vida, então eu estou muito feliz de poder colaborar de alguma maneira para essa modalidade e portas abertas para você, sucesso. Deixe por favor, seus contatos, suas redes sociais e tem aqui na Rede Nacional de Notícias um canal aberto para vocês. Eu agradeço, em primeiro lugar, você pela oportunidade da gente estar batendo esse papo bom demais, que a gente não vê o tempo passar. A mídia, que está tão descentralizada, né? Então, o poder que vocês têm de falar com um tanto de pessoas, depois outro tanto, isso para nós é muito importante. Então, agradeço o espaço do canal, agradeço a audiência que está vendo a gente. E o convite que eu faço é assim, permitam-se abrir para o novo, sabe? Às vezes você não vai jogar tênis de mesa, cara, mas tá passando na Marechal ali em São Bernardo, estaciona o carro, sobe lá, vai conhecer o Motirô. Tá passando aqui em São Caetano, acabou de abrir a Joy, que é um espaço de tênis de mesa aqui do lado de vocês. Vai conhecer, o Kenzo tá lá, a galera tá lá. Permitam-se, porque a gente não sabe que conexões vão sair depois numa reunião de negócio, numa reunião de qualquer nicho, qualquer informação possível, você ter a possibilidade de falar desse jogo para as pessoas. Falar do que a gente quer para o tênis de mesa. Eu tenho hoje falei com um amigo ontem sobre isso, eu vivo um momento de empolgação de verdade, de olhar para a ferramenta e pensar, puxa, isso pode fazer com que eu seja lembrado, que a Vim seja lembrado, que o Vitor, que o Motirô, que o Esporte de São Bernardo do ABC seja lembrado como, mano, lá em 2025, uns caras fizeram um negócio muito louco. E estão contando essa história daqui um tempo, entendeu? Isso aqui que hoje... mas isso aí todo mundo faz. Exatamente. Então, legal, assim, cara. Isso é realmente um momento de plantar e eu espero que todos vocês estão ouvindo sejam nossos ajudadores aí para espalhar essa notícia. Show de bola. Rubens, brigadão. Gostaram? Valeu, galera. Também gostei bastante. Rubens Vieira, nosso convidado mais do que especial nesse programa Hora do Esporte. Fica a dica aqui para vocês e a gente vai estar falando bastante sobre isso nos próximos dias. Grande abraço, a gente volta semana que vem com mais convidados, mais personagens e mais histórias. Valeu, galera. Valeu. Valeu, Brasil.